Olá, é uma alegria estar aqui com vocês nesse primeiro Congresso Internacional Labora Letamis, da USP. Então, primeiramente, expressar essa alegria de mesmo nestes tempos tão difíceis que passamos na pandemia atual, de podermos, enquanto historiadores, nos reunir, mesmo que virtualmente, mas mantendo as nossas atividades, nossos encontros sempre ativos. Isso é muito importante para nós. E parabenizar a equipe Labora Letamis pela criatividade e pelo trabalho que deve estar sendo a realização deste evento. Pois bem, eu sou o mestre Bruno Alves Coelho, mestrado em História pela Universidade de Lérida, na Espanha, e para essa comunicação deste primeiro Congresso Internacional, eu gostaria de trabalhar uma temática, de certo ponto, historiográfico, já bem um terreno bem pisado, podemos dizer assim, pelos historiadores, pela historiografia do tema, que diz respeito à questão do século XIII e os franciscanos em sua entrada de uma maneira definitiva na sociedade e na política, sobretudo ali no contexto francês. Mas o nosso ponto de vista, essa historiografia ainda carece de uma contribuição de fontes muito importantes, que são os sermões. Percebo que toda a historiografia ela faz muito bem feito esse apanhado da relação dos franciscanos e a sociedade francesa ali, né, mantendo esse recorte espaço geográfico do século XIII francês, faz muito bem feito a partir dos tratados. Nosso ponto de vista, falta um tipo de fonte, e é justamente nesse tipo de fonte que nós inserimos a nossa comunicação de hoje. Então, o título da nossa apresentação é A Pregação e o Pregador nos Protemas dos Sermões Dominicais de São Boaventura. A teologia como comunicação do político para além dos tratados. Primeiro momento, só situar um pouquinho aquele que ainda não tenha muita afinidade com o tema e nem com o nosso autor, alguns dados biográficos sobre Boaventura. Boaventura, nascido em 1217, falecido em 1274. A biografia boaventuriana é muito rica, ele é um autor destacado tanto dentro da Ordem dos Frades Menores, como também para a academia da época. Hoje nós vemos Tomás de Aquino como o grande referencial de pregação daquele contexto e de intelectual, pois, bom, naquele contexto, a estrela luminar da academia francesa é Boaventura de Banhorejo, não Tomás de Aquino. O Tomás de Aquino vai ganhar muita proeminência no pensamento, sobretudo depois na modernidade e com os albores do século XX, em que há essa busca do pensamento tomista e alguma releitura, mas, enfim, isso causou também a marginalização, por outro lado, de Boaventura, por terem referenciais distintos. Mas, da longa história de Boaventura, nós temos apenas 3 datas registradas que, bom, ainda bem que temos essas, porque são justamente essas 3 datas que nos permitem ter em mãos um olhar bem seguro da história de Boaventura. Bom, as datas referências dele de Boaventura que são conservadas na história, a sua entrada para a Ordem dos Frades Menores, ocorrido em 1243, em Paris, mas ele não entra pela província francesa, ele entra pela província romana, pois Banhoreggio é uma região italiana, e a partir dali que ele então vai firmar seus vínculos com a Ordem dos Frades Menores. Então, em 1243, seu ingresso na Ordem dos Frades Menores. Depois, a sua eleição como ministro-geral da Ordem dos Frades Menores, em 1257, e, finalmente, a data da sua morte, em 1274. Então, a partir dessas datas, é possível fazer um apanhado e uma remontagem de como foi a sua formação. Então, para nós aqui é muito importante
essa formação boaventuriana. Ele vai como estudante de artes para Paris, vai estudar filosofia lá, ainda como leigo, não pensando em ingressar na ordem, mas lá no contato com Alexandre de Sales, o grande intelectual e mestre franciscano na universidade no início do século XIII, na Universidade Parisiense, ele se encanta, inclusive chama até o Alexandre de Sales como seu segundo pai, né? Então, esse vínculo que ele tece acaba também abraçando a vocação desse grande mestre. Depois, ele faz toda a sua formação, que nós vemos aqui descrita nesse breve apanhado, até a sua formação máxima de bacharel formado no ano de 1252, 1253, e consegue a sua licentia docendi, que é a licença para ser professor, e a partir de 1254 ele começa a exercer seu magistério na Universidade de Paris, numa das cadeiras destinadas aos frades menores. Seu tempo de regência é relativamente curto, né? De 1254 a 1257, porque justamente neste último ano de docência ele vai ser eleito ministro-geral da Ordem dos Frades Menores, consequentemente ele deixa a docência para se dedicar à Ordem dos Frades Menores. Pois bem, vamos saltar a questão da estrutura dos sermões, eu só chamo a atenção aqui para o protema. O protema era normalmente introduzido com um versículo bíblico da Escritura e o pregador enfocava imediatamente suas circunstâncias e de seu auditório. Encerrava-se com uma oração pedindo a divina inspiração para ambos. Essa estrutura básica dos sermões, uma estrutura física, rígida, que vai ser sempre observada pelos pregadores do século XIII, que entra na nova estilística de pregação que nós chamamos de sermão moderno, no latim, o sermo modernus. Basicamente, 6 pontos que a gente pode passar por aqui, porque vamos nos deter especificamente nos protemas. Bom, o contexto em que Boaventura vai herdar, tanto na sua docência quanto no seu encargo de ministro-geral da Ordem dos Franciscanos, é um contexto de conflito, tanto fora da ordem, quanto dentro da Ordem dos Frades Menores. Esse contexto ad extra, podemos chamar assim, são oriundos daqueles conflitos entre o clero secular e os regulares mendicantes, que datam, numa primeira fase, desde a chegada dessas ordens mendicantes em Paris. Os dominicanos, a Ordem dos Pregadores, chegaram em 1217, e os franciscanos, a Ordem dos Frades Menores, chegaram a Paris em 1219. E, nesse contexto, o clero secular, já um clero tradicional, integrado à cidade, vai questionar essas novas ordens, justamente por conta dessa pobreza estrita e a mendicância. Eles vão questionar a validade ou não da cura animal, ou seja, do trabalho pastoral deles. Mas esse contexto Boaventura não desfruta, é um contexto de nascimento dele ainda, mas ele herda, sim, essa segunda fase que tem lugar nos seus estudos de filosofia e teologia, mas também durante a sua regência como mestre da universidade, sobretudo, posteriormente, depois como ministro-geral da Ordem dos Frades Menores. Né? E essa segunda fase tem um conflito entre o clero secular e os mendicantes por conta das cátedras de mestres mendicantes na Universidade de Paris, que foram aumentadas em detrimento da diminuição das cátedras dos seculares. Então, essa segunda fase ela é radicalizada em 1254, justamente o ano em que Boaventura vai começar a ser professor lá. Guilherme de Sanamur, clérigo secular, ele eleva a oposição aos mendicantes à esfera teológico-eclesial. Ele questiona realmente a existência dos mendicantes. Então, na sua obra muito famosa, no contexto e também depois na historiografia, a De Periculis Novissimorum Temporum, é uma série de citações bíblicas, quase sempre apocalípticas, a fim de mostrar como os últimos tempos preditos nas Escrituras tinham já chegado. Sinal disso era o surgimento de falsos pregadores do Evangelho, são os membros das novas ordens, os mendicantes, cuja atividade ministerial representava o prelúdio do advento do anticristo.
Então, Boaventura, ainda na universidade, vai questionar essa postura e esses tratados de Guilherme de Sandamura e de outros. Dentre eles, ele vai fazer as famosas questões disputadas sobre a perfeição evangélica, no ano de 55, 56, que ele vai rebater a postura de Sandamura. Também depois ele vai escrever a Apologia da Pobreza, também nesse contexto, mas também implicando o contexto interno da Ordem dos Frades Menores, que tem justamente essa herança depois da morte de Francisco de Assis, em 1226. Então, assim, a historiografia compôs isso, obviamente é algo que deve ser questionado hoje pela historiografia atual deste contexto, mas eu penso que podemos manter essa nomenclatura e essas facções como pressupostos para entendermos bem aquela situação, embora a gente deva tomar cuidado entre colocar conventuais e espirituais, né? Então, formaram-se duas facções dentro da ordem, uma que defende o apostolado, deve ser o seu centro, e que deve ser aperfeiçoado, nem que para isso seja necessário mitigar a estrita observância da pobreza, seriam os conventuais. A outra facção toma a pobreza como a principal marca da ordem, a qual o apostolado deve ser submetido. Então, um conflito entre conventuais e espirituais, mas não vamos nos ater, não. Basta para a gente ter como pano de fundo. E é interessante notar que, por volta da metade do século XIII, o frade típico não era mais o evangelista itinerante que trabalhava no campo, exposto às doenças, dormindo nos estábulos e nas igrejas. Um simples devoto, uma alma simples que se atém ao mais baixo lugar de ser idiota e súbitos homens, ou seja, serviçal e ignorante, mas um membro da casa religiosa, bem educado e bem treinado, um pregador e diretor de almas, um homem que a comunidade poderia respeitar e a quem os serviços deveriam ser valorizados. Então, os sermões de Boaventura, eles foram compostos no ano de 1267, 1268, no convento de Santa Cruz, em Paris, tendo como Boaventura doutor, mas ocupando o lugar de ministro-geral da Ordem dos Frades Menores. O objetivo desses sermões, que formam um corpus com 50 sermões escritos em latim erudito, foi elaborado como modelo para os pregadores franciscanos. Então, aqui nós entramos, para finalizar, na teologia da pregação. Vamos tomar apenas alguns protemas, não dá para pegar todos, são 25 protemas num corpus de 50 sermões, em que vai dizer, em uma existência racional, o homem sábio deve prestar atenção ao agir para entender se sua faculdade possui a energia necessária para produzir um efeito. Na teologia da pregação, Boaventura vai trazer a pregação como atividade racional que deve gerar efeito, ou seja, o objetivo da pregação, gerar efeito da conversão. Uma outra coisa que Boaventura busca na teologia da pregação é a pregação como exame das Sagradas Escrituras sob a influência do Espírito Santo. O Espírito é aquele que dá coesão à igreja e as Sagradas Escrituras são a revelação de Deus. Então, a pregação deve estar pautada nisso, na coesão do Espírito e tendo a Sagrada Escritura como base, sempre. Vamos saltar isso aqui e já passar para a teologia do pregador. Então, Boaventura vai legislar que o modo de ser do pregador, ele, em qualquer instância, em qualquer pregação, ele deve ser humilde, útil e nobre. A realidade antropológica desse pregador, fraco no trabalho, pouca amplitude de conhecimento, inteligência obscurecida para o conhecimento verdadeiro, tendo humildade. E 3 coisas apropriadas ao pregador: a certeza do orador, ou seja, ele tem que estar bem embasado, ter conhecimento, a prontidão divina, pois é Deus quem vem em auxílio para que ele possa pregar, e a recepção dos ouvintes. O pregador tem que estar bem atento para que os ouvintes captem bem a sua mensagem. Uma das considerações finais que podemos fazer, os sermões trazem as polêmicas temáticas de fundo em suas reflexões e as abordam de forma direta, levando essas discussões para além do nicho tratadístico. Isso é muito importante. Os sermões são fontes de teologia, tanto da pregação quanto do pregador, onde Boaventura está legislando politicamente, eclesialmente, o lugar de existência dos frades menores naquela sociedade e naquela igreja.
Então, os protemas não são só convites à oração, eles são, de fato, o desenvolvimento teológico do pregador e busca fixar ainda mais a identidade da ordem dos frades menores. Justamente por serem modelos de estudo de pregação, o conteúdo dos sermões é exemplar e, ao mesmo tempo, formativo para os frades pregadores. Apesar do pouco tempo, de ter que correr um pouquinho, espero que seja de grande valia e obrigado pela atenção e obrigado pela oportunidade também de com vocês estarem aqui.